Quero dar uma boa noite a todos e dizer que foi um desafio ouvi-lo, professor, né? Sem dúvida. E aqui o nosso grupo aqui presente certamente tem indagações, tem questões para fazer, tem comentários, e acho que o lugar certo para discussões é aqui. É na universidade que nós podemos, não só nesse ambiente da universidade, mas é aqui, é um ambiente onde nós temos estudantes, estudiosos, temos pessoas interessadas, pessoas preocupadas, certamente com o que está nos acontecendo, e eu acho que o ideal seria deixar que o grupo se manifeste, que o grupo pergunte. Nós tínhamos imaginado, né, Cláudia, que num primeiro momento nós levantaríamos uma rodada de 2, 3 questões e deixamos aquecer um pouco e ver, temos o tempo até 21h30, mas gostaríamos que o pessoal realmente participasse, que já tem um aqui que tinha levantado a mão, quer se manifestar. Eu não conheço os nomes, né, a maioria das pessoas aqui não são do meu conhecimento, não. Alguns eu lembro, sim, outros são novinhos que estão aqui, que estão chegando, né? Mas já tem aqui o professor. Um rapaz lá atrás, professor? Sim? Ah, tá, ele pediu para assinar, certo. Mas temos só esse microfone só. Fiquei surpreso porque fui o primeiro. Bom, é um prazer estar aqui. Levantamos eu companheiro às 4 da manhã para viajar a Passo Fundo, para participar do Fórum dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Grande do Sul. E tivemos a grata surpresa de, convidado pelo colega, vir aqui prestigiar este evento. Maravilha, sempre é muito bom ouvir Nodari. Um mestre batalhador, já trabalhou em tantas instâncias e muito bom estar aqui nesse ambiente falando sobre isso. Faz 15 anos que trabalho com arroz orgânico e hoje sou funcionário do Instituto Rio Grandense do Arroz. E tenho muita batalha lá dentro ainda para avançar nisso. Mas queria lançar um convite a todos que em 2018 nós teremos a terceira Conferência Internacional sobre Sistemas Orgânicos, do tipo de arroz orgânico. Né? Já foi a primeira edição na França, em Montpellier, a segunda na Itália, em Pavia, e a terceira vai ser aqui no Brasil, e a quarta em 2021 no Japão. Queria fazer notícia para vocês, fiquem antenados nisso. Arroz é um elemento básico para a nossa alimentação, e nós já temos mais de 6 mil hectares no estado em cultivo de arroz orgânico. Santa Catarina também. Tivemos um encontro EPAGRE em ERGA, agora 2 semanas atrás, com 8 técnicos da EPAGRE, foi muito bom, ou seja, nem tudo está perdido. Né? Temos muitos horizontes favoráveis e muita coisa acontecendo. E muito bom o final da sua fala, exatamente alimentando esse espírito que é possível. É possível, sem dúvida nenhuma, no ambiente biodiverso, a gente dialogando com a paisagem, buscar essas alternativas. Desculpa, eu fiz exatamente uma pergunta, mas eu queria agradecer demais, para mais uma vez, na sua presença, parabenizar a iniciativa de vocês e agradecer a vocês por estarem todos aqui, porque isso é essencialmente importante. Ou entenderam tudo, ou ainda, como diz alguns, ou levaram um susto. Boa noite a todos, né? Boa noite, Nodari. Satisfação a gente se reencontrar, porque a gente partilhou as discussões do impacto dos transgênicos aqui nessa região, alguns anos atrás, né? E o trabalho numa organização chamada Centro de Tecnologias Alternativas Populares, que vem empenhado há quase 30 anos nessa perspectiva de encontrar alternativas de viabilizar a agricultura familiar, né? E principalmente a agricultura familiar de base ecológica. Então, assim, essa discussão de encontrar alternativas de valorização da cultura local,
valorização da biodiversidade. A gente vem empenhado já há bastante tempo, né? Assim, fiquei muito satisfeito, né, na tua exposição, principalmente nos questionamentos que é posto num espaço como este da Universidade aqui de Passo Fundo, né? É um espaço de geração de conhecimento em que se faz necessário colocar questionamentos e apontar novos caminhos do que a hegemonia da agricultura vem tentando apregoar como sendo o caminho único, né? E uma das coisas que vem nos impactando bastante é um pouco a reflexão da qualidade alimentar. E qual o controle hoje do sistema agroalimentar? Então, assim, qual a relação que existe e a importância da consciência dos consumidores para auxiliar numa reversão dessa hegemonia que hoje está imperando no sistema agroalimentar? Eu quero que você pudesse considerar algumas coisas nesse aspecto também. Obrigado. Eu sou aluna da Prof. Cláudia, de Horticultura, da Agronomia, do GERMS, de Manejo de Ecossistemas. Não é bem uma pergunta, é um questionamento que eu tenho, uma curiosidade, de se tem algum estudo, uma perspectiva, se hoje fosse implantado totalmente dos orgânicos na agricultura. O que aconteceria com a necessidade alimentícia desses 7 milhões de pessoas? O que aconteceria com o mercado em si, trocando totalmente a soja, o milho, o arroz, o feijão, pela agricultura orgânica em si? Tem alguma perspectiva? O que aconteceria assim? Boa noite. Antes de mais nada, publicamente, dizer o quanto me deixa feliz de ouvir, já que foi você e a tua turma que recepcionou a minha turma de agronomia, que a minha era a 1ª de julho, e que era mal vista por todos os estudantes da agronomia, porque seria mais uma turma para incomodar no mercado do trabalho. E vocês nos receberam que estavam se formando naquela época. E hoje estou aqui, sou agrônomo, e a vida inteira, desde o tempo de estudante, eu busquei um caminho que era da conservação do solo, dessa biodiversidade. E já naquela época, tudo que começava a ter algum assunto sobre desenvolvimento sustentável, eu ia lá estudar, ia fazer um estágio e tudo. E o sistema produtivo do qual eu aprendi é um sistema integrado com a agricultura, com a pecuária e com a floresta. Senão não é um sistema. E o que nós temos hoje é plantio direto com ação mecânica. Tanto que no Rio Grande do Sul, 81% da área é soja. E 73% da área no inverno é ociosa. Logo, nós não temos sistemas. Nós temos um sistema de monocultivo extremamente ruim para a economia do Estado, para a preservação ambiental do Estado e também para a questão da geração e potencial de emprego, de trabalho do Estado. Recentemente, eu acabei de escrever um livro e socializei ele na internet. Eu não imprimi, eu socializei na internet, só por e-mail eu mandei para mais de 3 mil pessoas, e onde diz a nova fronteira agrícola no Rio Grande do Sul, transição para a sustentabilidade. Eu busco o manejo orgânico, mas olhando o Rio Grande do Sul que é hoje. E como podemos chegar nisso? Dentro do paradigma de quem produz e de quem consome. Mas nesse meio tempo, o que nós lidamos com o sistema produtivo direto, desenvolvimento sustentado, a questão do mercado, marketing e a questão também do agronegócio, como uma cadeia de valores sustentável. Se nós não entender esse aspecto, a sociedade não vai lucrar com nada disso. E só resumindo rapidamente contigo,
o impacto ambiental desse estudo tão simples, eliminando a ociosidade, promovendo a rotação de cultura, que é o primeiro passo para nós melhorar a biodiversidade e acabar com o agroquímico, ou reduzir, racionalizar, e o uso de fertilizantes também, quando a minha proposta também é a utilização arrechada no nitrogênio, nós conseguimos, na questão de impacto econômico, de um faturamento anual de 27 bilhões, nós pular para 56 bilhões. Faturamento do Rio Grande do Sul anual. De geração de emprego, o agronegócio que está aqui com monocultura de soja, que é praticamente o PIB do Rio Grande do Sul, e a agricultura familiar e patronal, muito a ver com a soja, em torno de 40%, é de 5 milhões de empregos que gera hoje, só com o trabalho que eu fiz, que não foi inventar nada, aumenta para 11 milhões de empregos. Mesmo, simplesmente nós utilizando o conhecimento que existe hoje e o que existe hoje. E em termos de sequestro de carbono, onde entra o resgate da floresta nativa, em função do Código Florestal e do Cadastro Ambiental Rural, nós passamos a sequestrar carbono de 36 milhões de carbono que são sequestrados na atmosfera para 56 milhões. Então, muda toda a questão. Então, eu vejo como uma transição o processo. O processo não é aqui e ali. Assim como eu sempre falo nas reuniões que eu faço com produção orgânica, é que é extremamente poético o processo. E não é assim. O produtor tem que ganhar dinheiro com aquilo que ele faz. E ele vai ganhar dinheiro é quem consegue remunerar 30% a mais do que vale o produto orgânico. E quem vai consumir é quem tem maior poder aquisitivo. Então nós temos que começar a se relacionar bem na sociedade e não dizer que quem é rico não presta. Mas ele tem um poder aquisitivo que consome aquilo que vai produzir melhor e com mais qualidade. Por quê? Porque 75% da região sul do Rio Grande do Sul ganha até 5 salários mínimos. 75%. E o imposto indireto e indireto que incide é até 2 salários mínimos, 40% incide. E quem ganha acima de 20% incide apenas 8%. Então, tem todo um processo que nós temos que ir para a transição. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, que eu gostaria de deixar para o pessoal. Porque o que tu colocou aí não é para nós. Eu estou falando porque é o debate que tem que ser promovido. Então, não é uma coisa simplesmente isolada. É como ir para lá. Como ser uma situação para lá. Então, vejo o seguinte assim, ó. Nós precisamos dedicar mais tempo, e essa é a minha pergunta para você, em discutir, em promover e trazer pessoas em como produzir organicamente e que traga rentabilidade ao produtor e que o consumidor veja na alegria de consumir como é na alegria de produzir, mas não de forma inversa, senão não é ecologia. Porque ecologia, antes de mais nada, é ecologia humana na produção, que são as nossas relações. Essa é a minha pergunta, que é o que eu deixo na bela apresentação que eu fiz. Obrigado, Lula. Não sei o teu nome, mas a tua preocupação é como que vai fazer para produzir comida para 3 bilhões de pessoas, substituir o que tem. Ele já te respondeu metade da questão. Olha aqui. Eu, quando estudei, rotação de cultura era uma prática que tinha que ser feita. Controla plantas espontâneas, que não sei o que chamam de planta daninha. Até hoje eu não vejo uma planta que é daninha. Mas o linguajar vem da indústria, para vender um produto, se é daninha tem que ser morto. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que a retirada de plantas daninhas, aí entre aspas, diminuía a visita de pássaros nas propriedades. Tem pássaro que vai lá comer a semente dessas plantas. Eu não preciso colocar veneno. Mas
o Charão ali, né, ele colocou muitas questões. Nós temos práticas, aí ele falou, não precisa inventar nada, nós temos práticas agrícolas hoje que os agricultores, as grandes máquinas impedem até dele aplicar. Seus sistemas foram evoluindo de tal maneira que é para você plantar soja e ganhar dinheiro, plantar milho e ganhar dinheiro. Ou seja, não é para fazer uma agricultura sustentável. Não é para ter um solo resiliente. Eu passei agora 6 meses nos Estados Unidos, fui lá visitar a produção da nossa verdadeira serrana. Toda, sem exceção, toda a produção orgânica. 3 anos de seca, os solos mais resilientes, não sei se você aprende isso na agronomia, os solos mais resilientes são os orgânicos. Não tinha, era a diferença brutal, uma propriedade e outra. Então, você vai no Peru, 80 a 85% do Peru só agroecológico, não é agroecológico. Você vai na Hungria, orgânico. Os orgânicos crescem 15% por ano. O que será que tem de errado? Por que tanta gente está aderindo? Assim, na verdade, são sistemas que nós aprendemos. É só aplicar as práticas básicas de manejo da agricultura. Você vai diminuir, não sei se o Charão concorda, mas 80% dos químicos. Não tem problema nenhum. Depois que você sair da transição, que ela é variável, o tempo da transição é variável, propriedade é propriedade, mas depois de 3, 4 anos, talvez 5, você pode produzir mais de forma orgânica do que da forma convencional. Eu mostrei ali, pega a minha transparência e leia os artigos. Ou seja, nós não temos problemas de produzir alimento com outra estratégia, mesma quantidade que precisa. Aliás, nós não precisamos produzir mais do que nós estamos produzindo hoje, mesmo porque as pessoas não... Uns comem demais. Eu não mostrei uma transparência, tirei uma, porque nós temos um consumo demasiado de energia. Por exemplo, para satisfazer a necessidade de um europeu, de um norte-americano ou de um árabe de país rico, precisa de 8 hectares. Significa que tem gente vivendo com meio hectare, certo? Ou seja, de energia produzida. Então, nós temos que mudar o nosso hábito também. Mas, se você quiser, depois eu te mando, não tem problema nenhum de você produzir, como o Charão disse, vai ganhar dinheiro, o produtor tem que ser produzido. Isso tem muitos estudos que mostram. E concordo contigo, nós precisamos debater, mas é provável que nessa sala aqui a turma, não sei se tem alguém da Monsanto, da Singenta, do Agropiso daqui, não sei, não quer falar, mas a gente acaba falando para um auditório que não vem o contraditório. Nós precisamos do contraditório. Sem o contraditório nós não avançamos. Porque é ali que a gente vai... Ah, foi estudado, o que foi estudado? Ah, aquela prática lá, por que não faz mais rotação de cultura? E esqueci o teu nome, Mário, eu acho que o consumidor, ele é o principal, ou deveria ser o principal ator. Vou contar 2 pequenas histórias. Quando o tomate, tinha até a cidade do tomate transgênico, foi a primeira planta a começar a liberar. Ele foi oferecido aos consumidores na Inglaterra. Aí as donas de casa ficaram sabendo, chegaram no supermercado e pediram para o gerente. Esse tomate é transgênico? O gerente, sei lá se é transgênico. Ah, não sabe? Elas derrubavam o tomate no chão. O gerente ficava bravo, chamava a polícia. Tu sabe que geralmente a polícia vem com alguém da rede de TV, né? Você vê aqui quando tem uma operação da Lava Jato, sempre tem a TV está lá, né? Sempre.
Eles vão junto. O que acontecia? Chegava o delegado, o policial, e ia entrevistar as mulheres, o que fez, e o cara da TV gravando. Rapidamente, aquilo se espalhou para o país inteiro. Os supermercados, para evitar confusão, tiraram o tomate da prateleira, do tomate transgênico. Então, o tomate transgênico, ele chegou e saiu no mesmo ano na Inglaterra, por obra das mulheres. Por quê? 2 anos antes, tinha ocorrido o episódio da vaca louca. O governo categoricamente disse o seguinte: é uma comissão de cientistas, vocês sabem que não dá para deixar cientista e governo sozinhos, como Einstein disse, né? Bomba atômica e outras coisas. O que a comissão escreveu? Olha, é improvável que vai passar para a espécie humana. Aí o ministro da Agricultura olhou para aquilo, né? Não pode botar improvável. Tem que botar que não passa. Então, tá bom, não passa. Passou para a espécie humana. Aquela doença da vaca louca não chama de mulher louca, homem louco, fica chato, mas tem um nome impronunciável, que eu não sei pronunciar. Mas já tem na espécie humana. Então o que aconteceu? O que as mulheres disseram? Se o cientista diz que é seguro, é porque não é. Porque já tinha o episódio da vaca louca e o episódio da dioxina. Então, os consumidores, por exemplo, na França, os cientistas são todos favoráveis aos transgênicos. O órgão deles aprova todos. Por que não tem mais transgênico na Europa do que tem? Porque os ministros é que têm a palavra final. E lá é parlamentarismo. Se eles liberais, não se elegem. Porque a população é contra. É uma questão meramente política. Então, por quê? Porque os consumidores são também os que votam. Então, eu acho que os transgênicos entraram facilmente no Brasil. São vários fatores, mas um deles é porque os consumidores, ou muitos deles não têm conhecimento, ou não se mobilizaram para tal. Mas seria, de fato, um setor social que poderia ter um grande impacto na qualidade dos alimentos a serem produzidos. Eu vou aproveitar e complementar que o nosso projeto de ideia, ano passado, foram 36 eventos com 2.000 pessoas participando, e nós conseguimos isso junto ao CNPq, que é justamente do consumidor ao agricultor consciente. É uma rede agroecológica. Então, eu agradeço você estar aqui, a gente trabalhar junto é uma honra, e é justamente ele chegar no consumidor. E o consumidor quer saber, eles ficam apavorados, eles querem saber. A gente diz isso é um ramo para a agronomia, para todas as áreas, a extensão rural, o extensionismo social. A gente precisa levar ao consumidor. Questões, então? Ninguém vai reclamar. Eu acho que não precisa, não. Só aproveitando a oportunidade, como foi muito bem apresentado no currículo inicial, a questão da Acra Seloviana, e como interessa muito as questões da nossa biodiversidade na produção, eu acho que nós temos um belo exemplo com a Acra Seloviana, que até foi para fora do Brasil. Então eu gostaria, se o professor Nodari pudesse sinteticamente, em pouco tempo, dar uma visão de como foi essa questão da Acra Seloviana, em que pé está agora, o potencial que ela ainda tem. E assim nós temos várias espécies na nossa floresta que pode ser aproveitada do ponto de vista produtivo, econômico. Mais alguém? Tá. Loreto? Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. Eu faço parte do núcleo de estudos em agroecologia. Na parte de solos, só fazendo um comentário bem breve. Realmente a gente não usa o termo resiliência, não porque não deveria ser usado, mas porque ele é muito complicado de se fazer entender.
Então, se a gente conseguir passar a ideia que o solo tem uma certa resistência e ele sempre perde com relação ao ser humano, já é um baita negócio. Baseado nessa minha preocupação de ensinar, a gente percebe que as universidades elas têm uma certa resistência à discussão e à prova um pouco, é o que está aqui. E eu gostaria que o senhor comentasse, baseado no que o senhor disse, o seguinte: toda tecnologia ela tem que ter uma precisão. Gostei muito disso aí. Eu acho que isso contempla a parte do engenheiro agrônomo, ou seja, a parte do engenheiro. Se não tem precisão, não adianta tu querer inventar coisas, né? E a parte do agrônomo, ou seja, a gente está deixando de ser um agrônomo que eu usei o argumento para justamente fazer agronomia. Então eu gostaria que o senhor comentasse a função das universidades na produção de profissionais realmente que têm uma capacidade de reflexão nesse sentido. E o que o senhor percebe com relação ao que o senhor falou, de ter precisão e de ser, ao mesmo tempo, profissionais que têm os princípios básicos da origem da ciência. O senhor citou Darwin, que é espetacular. Então parece que a gente está pecando nos dois lados. A gente está pecando em ser um profissional não preciso e ser um profissional que não faz os princípios. Então, isso me incomoda muito como professor da universidade. Eu gostaria que o senhor comentasse. A minha provocação está quase no mesmo sentido, aí, no sentido de perceber a necessidade da formação dos profissionais hoje, né, de forma geral, em todo o sistema de educação. Associado a isso, com essa tua impressão nessa situação, e gostaria também que você fizesse algumas considerações a respeito da tua experiência de vivência na CDMBio e qual o aprendizado que você pode partilhar desse embate que a gente sabe que não deve ter sido muito fácil. Vamos começar pela pergunta mais importante. Afinal, a espécie mais importante desse planeta é a Aca seloviana, né? Goiabeira serrana. Eu formei aqui, depois eu vou contar mais um pedacinho aqui para responder a tua pergunta. Fiz meu mestrado, imediatamente fui fazer um mestrado em Porto Alegre, melhoramento, eu sempre gostei de genética. E eu estava terminando o mestrado, surgiram 4 oportunidades de emprego, de escolher, esse privilégio. Naquela época, poucos faziam mestrado. A minha turma de mestrado eram 4 só. E eu cheguei em Florianópolis, não tinha trigo, não tinha aveia, não tinha trator, não tinha lavoura grande. E aí eu tive que debandar a floresta, as florestas, aí a primeira Aumbrófila densa, depois a Missa, depois o estacionário tecidual. E eu só fui encontrar a Aca seloviana muito tempo depois. Mas eu me tornei praticamente, eu deixei quase de ser quase agrônomo, porque eu tive o privilégio de conviver com pessoas de botânica e biologia, e aí fui compreender o que é uma floresta. Por isso que eu venho aqui criticar o monocultivo, porque tu entra na floresta, você não vê uma planta morrendo por danos de insetos ou fungos. Eles estão lá, numa baixa incidência. Ou seja, nós temos que aprender com a floresta. E eu, então, fui instigado a estudar essa espécie em 1995, fizemos um grande consórcio em Santa Catarina, e depois eu fui descobrir uma aluna nossa, uma aluna de doutorado em História, ela foi assistir um simpósio da Goiabeira Serrana, e ela achou que podia estudar isso, e ela foi estudar a História da Goiabeira, ela orientada a minha esposa.
E aí nós descobrimos muitas coisas. Ela saiu há 130 anos daqui, foi para a Europa, foi para a França, daí para a Califórnia. E um cara lá na Califórnia tinha que ser italiano, né? Um bom italiano. E esse italiano escolheu ela para o mundo inteiro. E ela é cultivada na Califórnia há mais de 100 anos. Então eu passei 6 meses agora lá para ver o que esses caras fizeram. E ela tem propriedades incríveis. Por exemplo, os italianos que cultivam. Ela está espalhada em dezenas de países. O maior produtor mundial é a Colômbia, depois a Nova Zelândia e tal. Mas tem estudos que mostram que o suco do fruto tem inúmeras propriedades. Entre elas, de interromper a divisão de linhas tumorais in vitro. Publicado. Já tem até patente no Japão e nos Estados Unidos, para fins de uso de extratos aqui. E nós aqui metendo a foice. É uma planta deliciosa e eu faço um trabalho de melhoramento participativo com os agricultores. Depois nós podemos conversar. As duas questões. Primeiro, eu vou dizer uma coisa aqui, espero que o pessoal da UPF não fique bravo comigo. Mas 1 ano depois do formado, eu botei fora quase todos os meus cadernos e os meus livros. Falando sério. E muitos cadernos, eu não tinha tempo, era nisso que a minha esposa copiava lá, porque não tinha dinheiro para tirar xerox, não tinha nem xerox. E guardei um livro que ela tinha me dado, porque a gente era namorado, se eu botasse o livro fora, ia estragar o futuro. Então, por quê? Porque eu comecei a perceber que o ensino ele era compartimentalizado. E o ensino era, basicamente, a gente saía daqui, era assim, não, primeira coisa que tu faz na propriedade, amostra de solo, vê lá o que precisa e vai corrigir. Como se o solo fosse não era um organismo vivo. Eu não aprendi o solo como um organismo vivo. Eu não aprendi. Eu tive alguns bons professores que mostravam, por exemplo, a rotação de cultura, essas coisas. Mas, no geral, era hoje o que eu ensino para os meus alunos é coisa que eu nunca aprendi aqui nessa escola. Mas, em geral, as escolas de agronomia top no Brasil, elas são voltadas ao agronegócio. O solo tem que receber adubo, de preferência químico. Vocês aqui podem ser diferentes. Eu vi a professora Cláudia também disse umas coisas que eu fiquei, opa, finalmente a UPF mudou, mudando. Não tem como... A ciência, que eu mostrei, a ciência foi a grande responsável pelo agronegócio. O sujeito que propôs, fez os primeiros testes do uso do DDT para matar insetos, pragas na lavoura, ganhou um prêmio Nobel. Sim, senhor. Ele não inventou o DDT, ele já existia há mais de 50 anos. Mas em 1954, eu acho, o prêmio Nobel, acho que foi de medicina, foi para esse sujeito que propôs o uso do DDT na agricultura. As universidades, nós não preparamos os alunos, embora nós somos uma turma lá nós sempre nos comparamos uma turma de gauleses, na época do Império Romano, e que nós chegamos e nós tratamos lá o solo como um organismo vivo, nós tratamos a paisagem e não o cultivo de milho. Claro que depois tem outros professores que vão falar em defensivo agrícola, em remédio para plantas, mas o aluno ele sai com uma visão bastante crítica. É verdade que a Sadia não contrata, eles não querem aluno nosso, porque nós temos alguns problemas com os nossos alunos, né? Mas tem um aluno aqui, cadê o Júlio? Fala, ele sabe, né? Nós temos uma visão, começamos é que eu acho que a agronomia,
não tem mais espaço para ser agronomia. Ou ela se aproxima da biologia, e os alunos têm uma formação intermediária, porque nós precisamos compreender como é que funciona a Terra. A Terra também é um ser vivo. As erupções aí é sinônimo de vida. Então, a ciclagem, se nós não aprender a ciclagem de nutrientes, não adianta, por que adianta fazer análise de solo e colocar adubo? Tudo precisa de agrônomo. Isso qualquer técnico, a máquina faz. O agrônomo tem que compreender questões básicas, ciclagem de nutrientes. Como é que é feito? Como é que se faz? Quem faz? A terra faz? A árvore faz? Eu posso fazer? O sistema agrícola faz? Eu acho que nós temos que aprofundar. Esse negócio, hoje, tem acesso ao conhecimento ilimitado, não à informação. Informação é outra coisa, acesso ao conhecimento. Mas nós temos que discutir com o aluno e até onde ele puder. Não sei até que ponto ele vai coisa. E se ele está disposto a se formar. E esse vai ser o sujeito que vai sair daí, pensar e ajudar aquilo que o Charol quer. Uma transição para sistemas mais sustentáveis. Mas nós temos que mudar, não tem outro jeito. E a minha experiência na CTN-Bio sempre foi traumática, porque o governo sempre se aliou com as indústrias e com a comunidade científica, e nós ganhamos, acho que, uma votação. Nós ganhamos o que eu digo, o princípio da precaução, mais estudos. Ganhamos uma vez e o tratamento é assim, né? Um do grupo majoritário lê e os outros falam. Eles nem olham do processo. E todos são gente comprometida com OGMs ou com biotecnologia, ou com empresas. Por exemplo, lá tinha gente que fazia consultoria para Monsanto e era membro da CTN-Bio. Ou, por exemplo, pessoas da Embrapa que desenvolveram OGM eram membros da CTN-Bio. Então, a única coisa que não tem lá dentro é ciência. Eu tenho interesse. Estavam a fim de aprovar e eu aprendi muito porque eu me dedicava. Um dos meus primeiros pareceres tinha 42 páginas, eu gastei 2 horas para ler, quase que eles me enforcaram. Aí, imediatamente depois, tomaram uma decisão. O parecer tem que ser lido em 15 minutos. Então, não adiantava você fazer os relatos, 15 minutos eles cortaram o microfone. Não tem debate. Lá é o seguinte, apresentou o relato, um erga a mão. Presidente, vamos votar? Ou seja, não tem debate. Não, mas acho que o debate tem que ter, não adianta. Ó, a saída não sou eu não tenho a chave da saída. As saídas são muitas, não é única. Uma saída, uma alternativa pode ser boa para uma região, pode não ser boa para outra. Eu não mereço a homenagem, mas nós todos merecemos levar adiante esse projeto, essa emoção que eu tenho, que às vezes parece que nos fragiliza, é um fator propulsor do entusiasmo. E eu falo com um agrônomo de 30 anos de profissão, a maravilha que tem a cada dia que eu encontro um agricultor e nele vem a resposta também de muitas perguntas que nós, professores, agrônomos, temos. E essa interação é fundamental nesse processo autoeducativo, processo de educação, de indivíduo, de troca. Eu acho que eu aprendi muito com a experiência do Guida, a experiência do CAP, a experiência de várias iniciativas, do CETAP e outras tantas. Tem uma metodologia social de trabalhar que é muito interessante. E é isso que dá a força ao profissional agrônomo a avançar. Junto com essa multidisciplinaridade. O consumidor precisa saber o que é as propriedades nutracêuticas, o que é a alimentação. Por isso a educação é fundamental. E o que é a epigenética? Sim. Muito obrigado, Cláudia.
nem esperava isso. De qualquer maneira, eu fiz uma escolha. E, uma vez, quando eu estava no ministério, vinha muita gente reclamar por que nós estávamos indo. E eu e o Paulo Cagliano, nós fizemos a nossa escolha. Essa escolha está do lado, né, de uma agricultura sustentável, de produção de alimentos de alta qualidade e dos pequenos produtores. Essa é a nossa escolha. Então, muito obrigado, de qualquer maneira, pela oportunidade de estar aqui e também por essa... Um pequeno comentário, professor Nodari, porque certamente a questão toda é polêmica, mas essa polêmica precisa ser uma polêmica respeitosa e de se ouvir, né? Eu acho que nós precisamos ter isso tanto aqui nesse ambiente da universidade, quanto os estudantes dentro dos cursos e tudo mais. O que a gente sente é que os currículos das instituições ainda não contemplam isso. Não há um lugar, de fato, nos currículos para se entender o que é uma educação realmente para uma vida. Eu não diria nem vida saudável, para a vida. Para a vida, de modo geral. Em nenhum dos currículos que nós temos, esse espaço é realmente posto à disposição para que o professor, para que o projeto pedagógico que está ali naquele curso dê conta. Então, eu acho que essa abertura nós precisamos ter. Tem muita informação que nós não temos. Quem é de outras áreas não entende. Eu sou de outra área completamente diferente. Quando me vislumbrei, a partir de uma experiência de vida diferente, me surpreendi porque as coisas todas não acontecem, né? Como a gente deveria fazer acontecer. E acho que agora, cada vez mais, nós precisamos ter esse espaço de diálogo e de debates. O que pensa diferente tem que vir também expor. E nós precisamos também expor o que pensamos. Hoje, a área que eu venho, a minha área é filosofia e a área das ciências humanas e sociais é mais próxima da minha área de atuação. A gente reconhece que sem a diversidade nós somos muito pobres. Nós fechamos os grupos, criamos guetos, né? E a gente sabe o resultado de guetos criados na vida da humanidade, dentro do conjunto todo, que está aí desse século XXI, que precisa resgatar muita coisa que aconteceu no século XX, e o tempo que vai nos ocupar não é pequeno. Então, eu queria agradecer, de fato, né, a oportunidade de tê-lo ouvido e de ter aprendido um pouco mais sobre isso, que não é o meu campo, que não é a minha área, mas que mexe com uma série de pessoas que são responsáveis pela vida, assim. Muito obrigada, professor Nodari. Se eu puder dar só uma palavrinha a mais, voltando aqui, eu fiz uma disciplina de filosofia com o padre Lipeninca, depois fiz mais duas, depois lá em Florianópolis eu convivi muito com os filósofos, eu aprendi muitas coisas. E isso me ajudou muito nas minhas escolhas. Eu esqueci de comentar que na CTNBio eu sempre tinha essa inquietude de como proceder. Até que um colega nosso da universidade, ele me disse o seguinte, duas coisas que eu aprendi com ele. Todo interesse é um interesse, seja lá qual for esse interesse. Eu também tenho meus interesses. Eu tinha uma declaração de conflitos que sempre foi no início, não botei hoje, mas eu sempre mostro quais são meus interesses. É uma coisa que tem que colocar. E a segunda coisa que me marcou profundamente foi de que os cientistas não têm o direito de legitimar o desconhecido. E é isso que eu enfrentava lá, eu sabia disso, eu tinha aprendido com os filósofos. E eles legitimam o desconhecido. Se eu pudesse resumir numa frase, o que esses órgãos fazem? Eles legitimam o desconhecido. E eles não têm essa prerrogativa. A sociedade não lhes deu essa prerrogativa.
embora o judiciário sempre se apoie em peritos que muitas vezes legitimam as coisas. Isso é uma coisa que nós, como sociedade, precisamos ter. Mas, obrigado por ter me lembrado aqui das minhas aprendizagens aqui. Você fala no âmbito teológico também, até Deus não